Aleluia. Já foi isso aí? Foi errado. Vai começar o vídeo aí. Ali já tá? Aí já tá? Clica, espera. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Eu saúdo a todos os amados irmãos e ouvintes, com a gloriosa e santa paz do Jesus Cristo. Uma boa noite para cada um que nos ouve nesta noite. Eu sou a pastora Adileia, hoje estou aqui dando início a mais um culto para a honra e glória do Senhor, onde hoje nós vamos estar aprendendo da palavra do Senhor, culto de ensinamento. Quero nesta hora agradecer a todos vocês que estão aí, que nos ouvem, todos os irmãos, que você venha hoje participar conosco, interagir, aprender da palavra do Senhor, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer para a sua vida hoje. Eu vou estar dando início a esse culto, fazendo uma oração. Senhor Deus maravilhoso, gratidão, Pai, por mais uma vez estar na Tua presença, por poder Te louvar, bendizer o Seu santo nome. Quero Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, que nós temos de nessa noite, Senhor amado, podemos estar diante do Senhor, sentir a Tua presença, aprendendo a Tua palavra, ó Pai. Senhor, graça Te dou mais um dia, Senhor, por estarmos na Tua presença. Quero pedir que nesta hora o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Senhor amado, que nos ouve, de cada um, Senhor, que participa, Senhor amado, deste culto, que o Senhor venha visitar, Senhor amado, a casa, o lar de cada pessoa, Senhor, venha visitar a vida, Tu és o Deus que conhece as necessidades, sabe de todas as coisas, ó Pai. Senhor, eu Te louvo, Jesus, e Te peço, fica conosco e dirige, Senhor, esse culto conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Irmãos, eu vou estar louvando ao Senhor com o hino da harpa, hino de número 77. Glórias a Deus. Você aí que tem uma harpa, pegue ela e vamos louvar ao Senhor com o hino de número 77, para a honra e glória do Senhor. Aleluias. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre
Glórias a Deus. Bom é nós estarmos em contato com o Senhor, irmãos. Não tem nada melhor, aleluia, que estarmos na presença do Senhor. Vamos cantar também o hino de número 83. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, nós vamos estar louvando o Senhor. Peço perdão dos irmãos, nós vamos louvar o hino de número 545. Glórias a Deus. Aleluia. Para você que tem sua harpa aí, adore o Senhor juntamente conosco. Participe, irmãos, conosco. Tire uma foto, irmãos, assistindo o nosso culto. E manda para a hashtag Missões no Lar. Manda para a gente, interage, participe e adora o Senhor conosco, porque nós estamos aqui, irmãos, para a honra e glória do Senhor, para adorarmos o Senhor. Aleluia. Deus enviou na
Irmãos, já vou estar passando para o nosso pastor Daniel, que vai estar trazendo o estudo. Eu quero nesta hora falar para você que nos assiste, que tem amor pela obra do Senhor. Irmãos, essa obra é carente da ajuda dos irmãos. Então você, que o Espírito Santo tocar no seu coração, nos ajude, irmãos, e contribui para que essa obra não pare, para a honra e glória do Senhor, para que nós viemos arcar com as despesas da igreja. Contribui. A nossa conta é no Banco Itaú, conta corrente, agência 6065, conta 45522, dígito 9. Contribui, irmãos. Como os nossos cultos estão sendo pela internet, online, Instagram, Facebook, que a sua oferta também seja oferta de amor pelos bancos para nos ajudar, amém? Qualquer informação, irmão, você pode estar me ligando, eu mesmo vou estar atendendo você no telefone 11 984 27 24 24. Você também que está nos assistindo, tire uma foto, irmãos, e mande para nós na hashtag Missões no Lar e ajude-nos divulgando essa obra que é com amor, amém? E para você também que quer nos ajudar, irmãos, pelo YouTube, se inscreva lá, AD Missões de Paz, e nos ajude a levar o Evangelho a todos aqueles, irmãos, que estiver na sua casa a ouvir a palavra do Senhor, amém? Boa noite, paz do Senhor a todos. Eu gostaria, nesta noite, chamar a sua atenção para nós estarmos estudando hoje um pouco a palavra do Senhor. Vou pedir para Carolyn, de onde ela estiver mesmo, para ler o capítulo de Filemão. Esse aqui está grande. Essa daí. A irmã Carol vai estar lendo para nós. Não consigo ler, presta atenção aí. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e irmão de Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia e ao Arquipo, o nosso companheiro, e a igreja que está em casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando sempre nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé tens para com o Salvador Jesus Cristo. E para todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Continua? Ou até aqui? Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança de mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por caridade, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésio, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti, a mim, muito útil. Eu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como a
o meu coração, eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim. E quanto mais de ti, assim a carne como no Senhor. Assim, pois, tem por companheiro recebê-lo como a mim mesmo, e te fez algum dano ou teve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, e a ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio te deve. Sim, irmão, eu regozijei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escreve-te, confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo, e juntamente prepara-te também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Sauda-te, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, perdão de eu usar o nome de Leia. Vou explicar o porquê. Ao vivo até. Que muita gente quer o peixe, mas não quer pescar. Quer a bênção, mas não quer a palavra. É a terceira, quarta vez. Amém? Então pronto, hoje é culto de ensinamento. Hoje é culto de ensinamento. Hoje é culto ao vivo, culto de ensinamento. E culto de ensinamento, irmão, na verdade é para nós aprendermos algumas bases. E hoje nós vamos falar sobre a base de Filemon, Onésio e Paulo. É claro que Paulo vocês conhecem. Paulo vocês conhecem. Vocês precisam conhecer um pouco agora sobre Filemon e sobre Onésio, sim ou não? E agora eu quero fazer uso desta palavra hoje. Fazer uso desta palavra. Antes de fazer uso desta palavra, eu quero aí os irmãos que estão conosco, divulgue os nossos vídeos, divulgue, compartilhe no nosso Facebook aí, no seu Facebook, empreste o seu Facebook para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Como eu sempre falo, aqui nós não vamos pregar ideologia de igreja. Nós não vamos ensinar ideologia, porém, eu vou trazer rapidamente ao vosso coração um contexto básico sobre quem era Filemon e quem era Onésio. É bem verdade, quando nós vamos conhecer um pouco, nós vamos perceber que Filemon era um homem, eu vou usar a palavra mais avantajado, mais bem-aventurado no critério financeiro. Ele era como se fosse uma espécie de um fazendeiro, uma pessoa próspera. Se fosse nos nossos dias, seria aí um empresário. Como
nós conhecemos um pouco a história. Naquele tempo, o que era predominante naquela ocasião? A verdade é que as cidades, ela estava tanto de Colossos, a cidade de Colosso, ela era dominada por Roma. Ela era em partes escrava de Roma. E por ser Roma a cabeça de Colossos, nós vamos perceber que o que predominava era senhores. Então eles viviam, vamos aqui, para mim simplificar o negócio, para você entender melhor. A escravidão fazia parte do conceito, da cultura daquele povo. E Filemon, ele tinha escravo. E Onésio, só para vocês entenderem na minha linguagem, se você estiver entendendo, você dá um joinha aí, dá um amém, dá um glória a Deus. Eu quero ouvir aí de você, se você está compreendendo. Então, vivia ali Onésio era escravo de Filemon. Filemon sendo então o patrão e Onésio sendo o escravo. É bem verdade que hoje, quando nós falamos que os senhores têm que cuidar do servo, é bem verdade que nós falamos porque a nossa cultura hoje é sem escravidão. Mas naquela época, Paulo estava inserido a uma cultura escravatória, uma cultura de escravidão. Então era normal ter alguém que tinha um escravo, certo? Um servo ali para... Porém, nós vamos perceber o contexto. Possivelmente Onésio teria sido escravo de Filemon, e no decorrer do tempo, Onésio faz alguma coisa, defrauda lá Filemon, e por ele defraudar, ele vai para a prisão, certo? Ele vai para a prisão. Porém, quando chega, e na verdade, se você for perceber, você vai perceber que Onésio era como se fosse um escravo fujão. Um escravo fujão, só para vocês entenderem. Viu? Só para vocês entenderem. Está entendendo a lógica? Está fácil essa explicação? Ele era um escravo fujão. Porém, nesse período de fuga, ele é um fugitivo, alguém que fez algum dano ao seu patrão, certo? E o patrão tinha então uma questão mal resolvida com Onésio. Vocês estão entendendo isso? É como se vocês tivesse lá um funcionário, e o funcionário fazer alguma coisa que deixou uma questão mal resolvida. Glória a Deus. O irmão Lucas Henrique está lá falando amém, ele está compartilhando, está participando conosco da nossa live. Deus abençoe. Então, numa linguagem bem simplória, eu quero que você tenha uma visão panorâmica do texto do capítulo de Filemon. Então, uma visão panorâmica, eu quero que você tenha uma visão panorâmica, mas eu não quero que você tenha uma visão momentaneamente. Eu não quero colocar em princípios teologia básica para você entender num contexto geral, mas eu quero que você tenha um firmamento, uma base, para que você entenda, compreenda o livro de Filemon. É bem verdade que a carta de Filemon, ela
ela é uma carta endereçada, ou pessoal, uma carta pessoal. Então ela tinha o endereço certo. Quando lembra que eu falei, Manquero está me ajudando? Destinada. Oh, obrigado. É por isso que é bom lidar com pessoas cultas, né? O irmão Daniel de Souza também está aí. A irmã Raimunda de Jesus também entrou, né? A irmã Thaís também entrou, né? Deus abençoe todos vocês. A irmã Vanessa Garcia, o irmão Jussier Guedes também entrou. A irmã Ayala Botelhos, o irmã Luzia Aparecida, irmão Samuel Ferreira também entrou, está aí, Deus abençoe todos vocês. Irmão Vinícius, Kátia Freire, também irmão William de Souza, Deus abençoe todos vocês, glória a Deus. Então, vamos para o contexto básico desse capítulo, desse livro. Então, quantos aí estão entendendo o que o pastor está ensinando? Você que entrou agora e não está ciente do que nós estamos tratando, nós estamos fazendo aqui um estudo bíblico sobre o livro de Filemon. Estudando a palavra de Deus numa visão panorâmica. Você aí de outra denominação, eu gostaria que você falasse aí o seu nome, apesar de seu nome já sair em cima, mas fale aí a igreja que você congrega. Se tiver algum pedido de oração, pode colocar. E se tiver alguma dúvida também colocada, você pode participar conosco referente ao texto de Filemon, tá bom? Por que eu estou falando referente ao texto de Filemon? Para nós não sair muito do assunto que nós queremos tratar. E também, se você tiver alguma dúvida referente bíblica, viu? Eu quero deixar aí o nosso Messenger, Missão de Paz, à disposição sua. E queremos deixar também o telefone 11 987 84 27 24 24 à sua disposição. Amados, nós vamos continuar então falando da carta. Então, o autor da carta, quem é o autor da carta? Eu quero que você participe comigo aí. Quem é o autor da carta de Filemon? Viu? Quem é o autor da carta? Quem escreve esta carta? Eu quero que você participe comigo aí, falando quem é que escreveu esta carta. Viu? Quero que você participe comigo. Quem é que escreveu a carta de Filemon? Né? Participe comigo aí. Quem escreveu a carta de Filemon? E eu quero que você também, se você puder, coloque aí qual foi o propósito. Na verdade, nós vamos observar. Eu vou continuar aqui falando e você vai escrevendo aí. Você vai escrevendo aí a sua participação. Essa carta, possivelmente, ela foi escrita aproximadamente 60 anos depois de Cristo. E, na verdade, ela foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma, que é quase na mesma época que foi escrito o livro de Efésios e Colossenses. E possivelmente a mesma pessoa que levou a carta de de Efésios e de Colossenses foi a mesma pessoa que levou a carta para Filemon. Então aqui é uma base de conhecimento
geral ou panorâmico para você. Então a mesma pessoa, imagine que eu escrevo a carta e eu preciso de alguém para levar essas cartas em cada cidade. Então a de Éfeso e a dos irmãos Colossenses também foi a mesma pessoa que levou. Possivelmente um irmão com nome bem bonito, Tíquico. Um nome bem bonito, esse irmão com o nome de Tíquico, né? Glória a Deus. Aqui está uma sugestão para vocês. Quem tiver filho, quiser pôr um nome bonito, esse nome é um nome bonito. Glória a Deus. Quem está chegando? Irmão Tiquico. Oi, irmão. Graças a Deus que irmão Tiquico hoje faltou. Está lá também a irmã Luísa de Outro. Deus abençoe você. Minha tia, um forte abraço para a senhora. Glória a Deus. Então, Filemon, perdão. Você me responde aí as perguntas das nossas perguntas. E durante o tempo eu vou falar. Durante o tempo eu vou ensinar. Agora, na verdade, eu vou já te dar a resposta. Preste atenção. Para você, estou falando isso para você aprender mais. Tá bom? Vamos continuando aqui. Nós vamos perceber que uma das coisas, esta carta, ela vem com uma importância grande. E eu vou dizer que ela vem com um tema. Eu vou falar que eu vou dar a primeira base do tema. A primeira base dessa carta, ela vem relacionada a um perdão. A segunda, eu vou colocar a segunda base como as barreiras. E a terceira parte que Paulo quer mostrar nessa carta é o respeito e outras coisas. Por que perdão e por que respeito? O texto a qual nós lemos, livro de Filemon, capítulo 1, é o único capítulo essa carta tem. Então, o autor da carta, Paulo, ele pega e escreve interessada ou pessoalmente, ela vai com uma finalidade de alcançar o irmão bem-aventurado, o irmão próspero, o irmão abençoado Filemon. Ele era senhor, então, de escravo. Onésio era o escravo que fugiu e depois teve um encontro com Paulo em prisão. E nesse momento, olha para você ver, até então, ele foge, ele está fazendo certo ou está fazendo errado? Errado. Porém, quando ele tem um encontro com Paulo, esse período que ele fica com Paulo, ele recebe então a instrução de Paulo, ele recebe o ensinamento de Paulo. Então, nesse período que ele recebe o ensinamento de Paulo, quebra-se as barreiras. Por quê? O que Paulo ensina para Onésio? Paulo, na verdade, ensina para Onésio o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um Evangelho sem barreira. Ele ministra uma doutrina baseada nas Escrituras Sagradas e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o mesmo conceito que Timóteo recebe, Onésio recebe. O mesmo conceito que Tito recebe, Onésio recebe. A mesma orientação que as igrejas de Coríntios recebem, Onésio também recebe. Então, você vai ver então
Um homem agora, mudado pela palavra de Deus, um homem, vamos dizer assim agora, não estruturado no conceito de fugitivo, de escravo rebelde, mas agora em um servo de Jesus, com uma vontade de se reconciliar. Você percebe que Paulo envia Onésio juntamente com Tíquico. Olha que nome bonito, irmão. Tíquico. Na verdade, Tíquico, vamos imaginar que vai eu e o irmão Daniel, e eu vou levando o irmão Daniel, e uma palavra, alguém determina nós entregar esta carta, porém na carta estava escrito sobre o irmão que Tíquico estava levando. E qual o propósito disso? O propósito desse livro, irmã Caroline, era a reconciliação entre o escravo e seu senhor. Vocês estão entendendo? O escravizado e seu senhor. Porém, o irmão Filemon também tinha recebido a orientação da palavra do Senhor, tinha recebido o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho, ele vem fazendo mudança. O Evangelho, ele coloca, você pode ser o pedreiro e o outro pode ser o patrão, mas diante de Deus todos são da mesma forma, não tem diferença. O que você tem que cumprir é a sua função terrena. Não sei se vocês estão entendendo. Não é que Paulo estava defendendo, não é que Paulo estava defendendo de forma a escravidão, mas Paulo defendia a lei, e a lei era a favor da escravidão. Então, Onésio vai fazer o que ali, irmão? Vai fazer a paz e vai voltar para quem? Para o seu senhor. Lembrando que ele cumpria a função de escravo e o outro de senhor, mas existia um Deus entre eles, seja escravo, seja senhor, era o mesmo Deus que imperava na vida deles. É isso que precisa entender. E hoje, no contexto de hoje, nós vamos perceber que as pessoas mudam de destino, porque um é de uma denominação, o outro serve um senhor e o outro serve outro senhor. Irmãos, o que precisamos entender? Que cada um na sua função, viu? E é o mesmo Deus que ampara por todos. Quantos estão entendendo aí no Facebook, online, pode dizer amém, no Instagram, viu? Todos nós temos missões diferentes. Muitas das horas nós não queremos ser, muitas das vezes ser funcionário, mas nós somos funcionários. Nós não queremos, nós queremos na verdade, todo mundo queria estar por cima, como diz um comentário brasileiro, né? Todo mundo queria estar em cima da carne seca. Todo mundo queria ser senhor, mas não é todo mundo senhor. Então nós vamos ver o contexto nessa visão panorâmica, porque no Império Romano predominava a escravidão. A escravidão era natural para aquele povo daquela época. Então, é evidente que não havia somente o irmão Onésio como escravo. Havia vários irmãos escravos e vivia na escravidão. E isso abre o âmbito um pouquinho, porque das vezes nós espiritualizamos muito e esquecemos que a gente acha que só é abençoado aquele que tem empresa, que é aquele que tem um carro bom, uma casa boa, tem vários funcionários, mas na verdade a bênção ali, irmão, de Jesus, ela é direcionada a todos, seja servo, seja senhor. Vocês estão entendendo? Nós vamos continuando aqui com as nossas perguntas, né? E você aí, amado irmão, continue conosco.
Se tiver alguma dúvida, a nossa linguagem estiver um pouco difícil, estou tentando simplificar o máximo. Você coloca aí, pastor, não estou entendendo. Viu? Então, nós vamos perceber que Paulo não condena como fala assim, diretamente a instituição da escravidão em seus escritos. Porém, ele faz uma declaração. Radical ao chamar esse escravo de irmão de Filemon em Cristo Jesus. Paulo faz menção de Onésimo, porque nós podemos entrar aqui, deixa eu me amparar com você aqui, viu? Vamos entrar no capítulo 1, versículo 15. (15, 16). Não, vamos ver o apelo de Paulo, versículo 8 em diante. No versículo 7 diz assim: tive grande gozo e consolação da tua caridade, por ti, ó meu irmão, coração dos santos foi reanimado. Aí estava falando sobre a caridade e o amor, viu? Sobre a comunicação da fé, no conhecimento de todo o bem que há por Cristo Jesus. Então, Paulo declara nos versículos do 1 ao 7, que Filemon, né, era amado e era cooperador da obra. Então, em outras palavras, ele já estava bem maduro para entender. Ele estava bem maduro para entender as coisas de Cristo, porque ele é cooperador, é aquele que coopera, aquele que abençoa, viu? Aquele maduro, ele era um servo espiritual, um servo maduro na obra de Deus. Porém, lá ele vem, Paulo ainda, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para mandar o que te convém, todavia peço, antes que por caridade, sendo eu, tal como sou Paulo, velho, também agora prisioneiro de Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei em minha prisão. Olha o que Paulo está dizendo agora. Paulo coloca Onésimo como filho dele, sendo ele velho. E foi gerado. Quem foi que gerou Onésimo? Paulo. Mas gerou em onde? Como homem ou como servo do Senhor Jesus? Como servo do Senhor Jesus. E ele vem colocando: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei em prisão, a qual outro tempo te foi inútil, mas agora a ti é muito útil, e eu te tornei enviado. Ou seja, olha, é seu, vai ficar com você, ele vai ser útil para você. Mas o que eu percebo, que Paulo faz um pedido. Versículo 12: tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Paulo não fala para receber Onésio da forma que Onésio era. Ele está dizendo: olha, eu estou te enviando o meu coração, recebe o meu coração aí. Olha que palavra que Paulo consegue falar em prol de Onésio. Então, nós vamos perceber que
algumas barreiras. Algumas barreiras. Porque naturalmente, irmã Kedma, se fosse no tempo da escravidão, por exemplo, brasileira, quando teve essa triste história no Brasil, se um escravo fujão fosse recapturado, o que aconteceria com ele normalmente? Ele ia para o tronco, ele ia sofrer algumas penas, certo? Ele ia receber algumas chibatadas, alguma correção, porque ele fugiu, ele fez algum dano. Porém, agora Paulo, na verdade, ele coloca um impedimento para que isso aconteça. Fala, olha, você não está recebendo simplesmente honesto, está recebendo no meu coração. Paulo coloca ele em ação. Paulo coloca, olha, você não está recebendo simplesmente, irmão honesto. Você está recebendo o meu coração. Em primeiro passo, se você for observar, apóstolo Paulo, sendo idôneo, velho, um ancião falando agora, e fala assim, recebe ele aí, não está falando para, olha, deixa de lado as punições, deixa de lado os preconceitos, deixa de lado vamos falar assim, os males que poderia ele ter causado a você e agora você quer retribuir. Na verdade vem aí o conceito de perdão. E na verdade, se eu for parar para pensar, Paulo, ele dá essa carta e nós podemos abraçar no dia de hoje. Por que nós temos que abraçar nos dias de hoje? Quantos hoje fez o que era mal aos olhos do Senhor? Fez o que era mal aos olhos do Senhor, saiu da presença do Senhor, viu? Porém agora quando ele recebe o Evangelho, é como se fosse Cristo o papel de Paulo aí. Paulo reconcilia Onésio com Filemon. Essa é a finalidade da carta. Reconciliar Filemon com Onésio, Onésio com Filemon. Então, Cristo vem também com esta função de reconciliar você com Deus. Então, essa finalidade da igreja, ela não pode parar. A igreja também, ela entra com essa função de reconciliar as pessoas que, embora a sociedade não está dando mais valor, mas através do Evangelho, através do ensinamento da palavra do Senhor, as pessoas elas são ressociadas. Não sei se você está me entendendo nessa linguagem. A pessoa ela teria que pagar alguma pena. Sim, vai pagar a pena. Mas Paulo está dizendo, olha, ele é escravo, ele vai continuar sendo seu escravo, mas recebe ele como seu irmão. Recebe ele como seu irmão. Por que Paulo está falando como receber como irmão? Porque está falando assim, olha, recebe como meu coração. E nós vamos observar que Paulo vai falar assim, olha, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Ou seja, Paulo considera Filemon. Paulo considera Filemon. E considera tanto que ele fala, olha, eu expliquei ele, mas eu peço que você perdoe ele. Eu não quero introduzir ele na igreja, na vida dos irmãos, na fé, porque nós vamos perceber que havia uma comunidade cristã naquela oportunidade. E para ele ser recebido na comunidade cristã, para nós dizermos nos nossos dias de hoje, para ele ser recebido na igreja, o irmão Filemon era cooperador. Então imagina que o irmão Filemon era o cooperador, imagina que o irmão Filemon era cooperador do Missão de Paz. Aí chega alguém e fala, escreva a carta que o irmão Onésio vai fazer parte da membresia da igreja.
Aí o irmão Filemon, ele vai sentir o quê? Um Zé Ninguém, um Zé Esquerda, sim ou não? Ele vai falar, poxa vida, alguém está colocando ele lá na igreja, mas eu congrego há tanto tempo naquela igreja e ninguém pensou o que mal ele me fez. Então Paulo, antes de pegar, olha aqui uma regra, antes de Paulo colocar, direcionar a casa dos irmãos que estava cultuando, você vai ver isso lá, você vai ver isso que eu estou dizendo, no versículo 2, olha lá, ó, a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro e a igreja que está na tua casa. Então havia uma igreja na casa da irmã Áfia e do irmão Arquipo. Então, na casa deles tinha uma igreja. Aí imagina, Paulo manda Onésio para a igreja, que estava na casa da irmã Áfia. E quando chega na casa da irmã Áfia lá, o cooperador olha e fala, o que esse camarada encardido está fazendo aí? Quem é que colocou ele aí? Então a carta vai direcionada primeiro para Filemon. Por quê, irmão? Porque o irmão Onésio ia fazer parte dali para frente de uma participação comunitária. Ou seja, sendo membro do quê? Do corpo da igreja. Então Paulo, ele não quebra a barreira. Ele vai primeiro em quem estava ferido. Ele vai colocar, então, o perdão em primeiro plano. Em outras palavras, Paulo, primeira coisa que Paulo quer fazer, quebrar as barreiras. Que barreiras é esta, pastor Daniel? A barreira que, num conceito humano, poderia existir. Se ele chega, coloca lá primeiro ele na casa da irmã Áfia, o que iria acontecer? Ia trazer confusão para a vida da igreja, ia trazer problemas, dissensões. Então por isso, quando alguém vai filiar-se à igreja, vai membrar-se à igreja, nós temos como um acordo apresentar aquela pessoa para a igreja. Por quê, irmão? As pessoas vão em comum acordo vivenciar, né, o plano de Deus na vida daquela pessoa. Ou seja, as pessoas, na verdade, vai ser testemunha de Jesus, que o irmão Onésio foi transformado por Deus. Então Paulo estava sendo a testemunha de Jesus na vida de Onésio. Paulo estava sendo a testemunha de Jesus na vida de Onésio. E Paulo pede para que recebesse Onésio. Irmão, não saia daí. Continua aí. A palavra do Senhor é para o seu coração. Viu? Estudo bíblico, ele edifica você. Ele te prepara você para o futuro. Está lá o irmão Gilson Luiz também entrou. Não sei se está ao vivo ainda, mas já deu uma passadinha por aí, né? Glória a Deus. Você que está ao vivo aí, vai colocando o amém, vai participando conosco aí. Isso nos motiva mais a fazer algo com sinceridade, transmitindo a palavra do Senhor. Viu? O nosso texto hoje está relacionado ao livro de Filemon. Filemon, livro, primeiro capítulo. Nós estamos agora no versículo 16. Já não como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais a ti, e assim na carne como no Senhor. Paulo, na verdade, apresenta Onésio não mais como escravo, está vendo? Paulo não está apresentando o irmão com os conceitos dele como escravo, mas estava ensinando ele que agora ele fazia parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele era irmão na mesma fé, na mesma base. E é isso que nós precisamos criar nos conceitos nossos. Perdão
quebrar as barreiras. E outra coisa, respeitar a posição que a qual a pessoa serve. Embora agora, irmã Adileia, nós vamos ver Onésio. Por que Onésio é representado como Paulo agora? Paulo está colocando, em outras versões fala assim, recebe como a mim mesmo. Na versão que eu estou aqui está dizendo assim, recebe como o meu coração. Você acha que Paulo ia dar esta palavra se não encontrasse Onésio um homem preparado espiritualmente? Você acha que Paulo ia colocar isto se ele não tivesse sendo um ótimo discípulo? Você teria coragem de colocar uma pessoa, apresentar uma pessoa, seja em qualquer profissão, e lembrando que nós não estamos falando de profissão, e estamos falando de, vou até usar a expressão grau espiritual. Paulo, na verdade, está colocando ele como homem de Deus, está colocando Onésio como homem de Deus, como homem capaz. Olha, não era mais, para você ter ideia que Onésio vem, se você for perceber agora, aquele que vai ser útil. Então, Paulo, na verdade, coloca Onésio como aquele que vai servir, aquele que vai estar à disposição, aquele que vai estar pronto, aquele que vai fazer o que for necessário para que o nome do Senhor fosse glorificado. E se você for perceber esse conceito, nós temos que ter um pouquinho de Onésio na nossa vida. Por que, irmão? Onésio ser o perfeito discípulo, embora sido recusado em outro tempo, agora não. Agora eu não sou recusado mais. Agora Onésio é apresentado como o próprio coração de Paulo. Como o próprio coração de Paulo. E coração, irmão, eu vou dizer que Onésio consegue seguir os passos verdadeiramente de Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós vamos ver características que precisa ter em um discípulo. O discípulo precisa ter, ser imitador do seu Senhor. E o que Paulo está querendo colocar? Olha, ele tem a minha visão, ele tem o meu conhecimento, eu passei para ele o que eu poderia passar. Ó, Filemão, ele vai ser útil para você. E principalmente para a igreja da irmã Áfia. Porque imagina, viu? A irmã Áfia e o irmão Arquipo lá na igreja, adorando ao Senhor, né? Precisando de um pregador, de um apóstolo. Aí chega lá Onésio com a visão, ensinado por Paulo. Ô irmão, eu acredito que ele chega arrebentando tudo, viu? Ele chega falando a palavra de Deus com ousadia. Eu era escravo e Jesus me libertou. Oh irmão, que palavra poderosa poderia Onésio pregar. Porém, precisava passar pelo bom senso de Filemão. E nós vamos perceber no versículo 18, vamos ver lá. Não, versículo 17. Se tem-me por companheiro, recebe como a mim mesmo. Ô irmão, a palavra aí é pesada, sim ou não? Quem era Paulo? Apóstolo, missionário, servo do Senhor, homem de Deus.
E Paulo está dizendo, recebe como a mim mesmo. Você já recebe ele como homem de Deus. Recebe ele como um apóstolo. Viu? Recebe ele. Porque eu ensinei ele. Viu? Aí nós vamos ver no versículo 8, 18, 19, né? 18. Se ele te fez algum dano, ou deve alguma coisa, põe isso na minha conta. O que Paulo está ensinando aí? Paulo está ensinando que ele não ia ficar sem pagar o preço, mas Paulo ia ser o redentor de Onésimo. Vocês estão entendendo? Paulo se colocou como redentor de Onésimo, ou seja, eu vou pagar a dívida de Onésimo. E é assim também que acontece com Jesus e as nossas histórias. Quantas das vezes é colocado na vida da igreja, na sociedade, nós somos enxertados na casa de Deus, e a primeira coisa que vem é a acusação de nosso passado, sim ou não? Aí Jesus olha para mim e para você, olha, pode deixar que o que você deve, eu vou colocar na minha conta. Eu vou colocar na minha conta. Aí lembra, pastor, fulano está na minha conta. Quem pagou o preço dele, quem pagou a culpa dele, quem pagou o que ele deve, foi eu. Então, irmão, Jesus fez isso por nós. E é bem verdade, irmão. Vamos ser sinceros. Na atualidade que nós vivemos, quem é que compra a guerra do outro aí? Quem é que compra a dívida do outro aí? Para deixar você em paz. Mas aqui, irmão, está comprando dívida errada, guerra errada. Aqui o conceito, ela é que Onésimo mudou de vida. Por isso que Paulo está falando, põe o que ele deve na minha conta, se ele deve alguma coisa aí. Se ele te fez algum dano, põe na minha conta. Ou seja, eu vou te pagar. Alguém de responsabilidade. O que acontece, irmão? Jesus, na verdade, ele pega as nossas dívidas, ele pega as nossas, vamos falar assim, os nossos malfeitos. Mas tem hora que eu tenho que colocar a minha vida por você também. Você tem que colocar a minha vida, a sua vida por mim também. Olha, eu conheço, e se ele te fez alguma coisa, é ter misericórdia, irmão. Ter misericórdia. Não sei se você está compreendendo bem. Quero que você continue compartilhando aí a nossa live. Lembrando que a nossa igreja, ela é uma igreja que depende da sua contribuição. Depende do seu amor. Vai estar passando aí sempre o número da conta da nossa igreja. E você sempre coloca aí, se puder, se você sentir, viu, irmão? Não faz nada se Deus não tocar no seu coração. Mas eu sei que Deus está tocando, viu? Eu sei que quando nós estamos falando, enquanto tem muitos aí que é aventureiro do evangelho, quer ganhar dinheiro, nós não somos pastores para ganhar dinheiro. Nós somos pastores por chamada. O que é chamada? Deus nos chamou e nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Se você contribuir, a obra vai ser feita. Se você não contribuir, a obra vai ser feita da mesma forma. Porém, eu prefiro que você contribua, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida e na sua história. Lembrando, versículo 20. Sim, irmão, eu me regozijei de ti no Senhor, reanima o meu coração no Senhor. Escrevi confiado na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que digo. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, eu sei que você é um servo de Deus, e servo de Deus sempre faz mais do que o seu Senhor pede. E Paulo, como pastor central, o pastor das ovelhas, ele fala, eu sei que você é obediente.
e você vai acatar isso, é o que estou falando. E ele está dizendo para Paulo, Paulo está dizendo, anima o meu coração, me dá essa boa notícia. Me dá essa boa notícia que você vai perdoar o irmão Onésio. Então, na verdade, Paulo entra como intercessor de Onésio. E já nas considerações praticamente finais, você vai ver, e juntamente prepara-te também, pousada, porque eu espero que pelas vossas orações vos hei de ser concebido. Aí Paulo entra lá, quer dizer, olha, não era para receber simplesmente o irmão Onésio. Só que tem lembrança que quem recebe o irmão Onésio recebe o irmão quem? Quem está com o Onésio? Olha o nome bonito, irmão. Tiquico. O irmão Tiquico estava lá com Onésio. Ou seja, o Tiquico veio trazer as cartas, porém, Paulo não está pedindo só para receber ele na fé, mas está para receber com pousada. Opa, recebe eles aí. Recebe ele aí. E daqui a pouco Paulo começa a lembrar dos outros irmãos. Aí vem lá o irmão Epáfras, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo, Marcos, Aristarco, Lucas, meus cooperadores. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, com vosso espírito. Amém? Então, o que nós aprendemos nesse contexto? A palavra-chave, o versículo-chave do capítulo, então, ele entra como versículo 15 e 16. Lembrando que o lugar que eles estavam, tá? Lembrando o lugar que eles estavam, Colossos e Roma. Então, como eu falei para vocês que era uma carta individual, né? Então, essa carta era diretamente para quem? Você, participa comigo aí. A carta de Filemon, ela é direcionada diretamente para quem? Participe comigo, você que está ao vivo aí. Eu quero ver a sua participação e o seu aprendizado. Glória a Deus. Lembrando que isso é uma visão panorâmica do capítulo ou do livro da carta de Filemon. Pergunta, você responde. É Onésio? É Áfia? É Arquipo? É Tiquico? Ou Filemon? Tá aí, responde as nossas enquetes aí. É Áfia? A carta de Filemon é direcionada a quem? Filemon. Escrever aqui. A Áfia? A Tiquico? A Arquipo? Ou a Filemon? Onésio? Ou a Filemon? Participe comigo aí. Quem está ao vivo aí, participe comigo. Eu quero ver aí quem está ao vivo comigo. Está... Consegue ver, Maquera? Irmã Vanderleia. Irmã Vanderleia, Deus abençoe. Irmão Abner. Irmão Abner, Deus abençoe. Jéssica Gouveia. Jéssica Gouveia. Fernando Luiz. Edna Oliveira, Edna Oliveira. Ademar Teixeira. André Lucas, AD Ministério
Cristo para as Nações, em Guararema. O pastor Carlos, Deus abençoe, Carlos Amaro. Uma Eliane. Irmão André Lucas pede oração. Nós vamos estar orando daqui a pouco. Amados, a irmã Edna também pede oração. Deus abençoe. Ô glória. A irmã Thaís Nicole, irmão Abner Alves, irmã Eliane. Irmãos, a pergunta, vai respondendo aí. A carta de Filemão foi direcionada a quem? A Áfia, Onésio, Arquipo, Tiquico ou a Filemão? Nós já vamos estar terminando o nosso culto de hoje. E a resposta é... Irmão Nivaldo? Filemão? Filemão. Quem acha que é Filemão dos que estão presentes, levanta a mão. 1, 2, 3. Quem acha que é Filemão? 4. Unanimidade. Todo mundo Filemão. Agora, a outra pergunta que eu fiz no meio do estudo. Responderam. Quem responderam? Irmão Samuel Ferreira. Ah. Respondeu Paulo. A Thaís Nicole respondeu Paulo. O irmão Fernando Luiz Paulo. Opa! O autor da carta é... Vamos falar em alta voz, gente? Paulo! Opa! Que bênção! Deus abençoe a todos que participaram hoje. E eu quero que você aí agora... Vamos orar comigo. Se tiver como, eu gostaria daqueles que derem para fazer uma sala de transmissão da oração agora comigo. Faz aí uma sala de transmissão. Eu vou convidar alguém aí, eu vou convidar alguns aí, para fazer uma sala ao vivo comigo. Glória a Deus. Vamos ver se eu consigo. Domingo, nós vamos estar... Vamos estar sorteando uma linda Bíblia para os irmãos que estiverem participando conosco. Participando, irmão. O que é participar? Viu? Respondendo as perguntas, viu? Nós vamos ter algumas enquetes, algumas perguntas. Amém? Estamos prontos? Vamos orar? Vamos ficar de pé agora para nós fazermos orações? Alguém tem irmão? Na nossa igreja do Carrãozinho, por momentos indeterminados, os nossos cultos são, vamos manter os nossos cultos, porém diferente. O que é diferente? Não vamos ter um número aglomerado, vamos ter poucas pessoas nos cultos. Então, nós vamos organizar os convites das pessoas para cada culto, tá bom? Para nós mantermos aí uma média de 3 metros de distância um do outro. Vamos estar orando. Você que está comigo aí e quer orar, viu? Quer orar. Vamos estar orando. Vamos colocar a sua família nas mãos do Senhor. Vamos colocar a sua família, a sua causa. E você que não contribuiu e quer contribuir, conta no Banco Itaú, agência 6065. Me ajuda aí. Vira para cá o papel. Agência
6065, conta corrente 45 5229. Participe conosco, viu? Domingo de manhã os jovens vão estar aqui ao vivo pelo Missões de Paz. Participe conosco. E à noite, pastora Adileia com o culto da família. Deus o abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Nós vamos estar orando agora para que Deus abençoe você e a sua casa. Orando para Deus abençoar você e a sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, aqui estou, Senhor, agradecendo a Ti, Senhor, por esse culto, Senhor, por esta oportunidade que a qual nós temos, Senhor, de estudar a Tua Palavra. Pai de poder, obrigado por cada irmão que assistiu ao vivo, Senhor, e aqueles que vão assistir, Senhor, os nossos cultos, as nossas enquetes depois, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos as Tuas mãos fortes sobre cada vida, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha livrando todo mal, toda enfermidade, Senhor, venha ser desfeita em nome de Jesus. Pai de amor, Deus de glória, eu peço que cada um de nós, aleluia, sobre cada um de nós possa vir a bênção, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, ó Espírito Santo, derrama na Tua bênção, derrama, Senhor, aleluia, das Tuas ações sobre cada crente, em nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Eu tudo posso Naquele que nos fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém? Amém. Terminado em nome de Jesus.